eu queria falar, bater um papo para a gente pensar um pouquinho como esse país está mudando, né? E esse país está mudando de várias formas. Eu queria falar de uma forma, que é o processo político brasileiro era um processo quase imperial. E é uma coisa incrível mesmo, quase imperial. E eu, obviamente, não estou falando de Dom Pedro, né? Não estou falando de poder do imperador. Primeira Constituição Brasileira, 1824, o imperador convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e depois ele desconvoca a Assembleia Nacional Constituinte porque ele não gostou dos resultados. E daí acabou, em vez de fazer uma Constituição promulgada, acabou fazendo uma Constituição outorgada. Ele é que resolveu. Não é disso que eu estou falando, não, do poder imperial, imperador, não é nada disso. Mas ontem a gente falava rapidamente, né, Fábio, que em 1990 o presidente da República aprovou o confisco da poupança no Congresso Nacional. Foram 21 medidas provisórias que constituíam o chamado Plano Collor. Aliás, ontem foi o dia D do Collor, né? O ocaso do presidente. O Supremo Tribunal Federal entendeu que ele vai ser condenado, que ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão, né? Começando com o regime fechado. Nós vamos entender agora, porque tem os recursos, o que vai acontecer com ele. Mas o Collor, que ontem viveu o seu dia mais complicado, o fim político dele de uma vez, ele conseguiu confiscar a poupança das pessoas com medida provisória. Débora, ele apresentou 21 medidas provisórias e o Congresso Nacional aprovou. Você quer coisa mais impressionante do que você baixar uma medida provisória dizendo o seguinte: as pessoas agora só têm 50 mil, qual era a moeda da época? Cruzados novos. 50 mil cruzados novos. Que era, sei lá quanto era, você ia fazer a conta, mas é um nada, era um dinheirinho. Não era um dinheiro importante. E ele conseguiu aprovar. Tinha 60% de aprovação na sociedade também, mas tinha economista falando bem, os líderes não falavam mal, os partidos da época, PFL, PDS, PTB, PL, que constituíam a base do governo, votaram a favor. Ele conseguiu aprovar. Uma coisa inacreditável. Tinha a medida provisória, e aí não vem ao caso qual é, porque ela não tem muita importância, mas foi uma medida provisória, quem tiver curiosidade pode procurar, a 2172, ela foi reeditada 32 vezes, porque o presidente editava uma medida provisória, aí ela não era votada. Aí ele editava de novo, reeditava 32 vezes. E meio que tudo bem, vai reeditando, porque a Câmara não vota, o Senado não vota, vai ficando. Aí esse negócio começou a ficar imperial, né, como poder imperial. O presidente governava por MP, ainda governa por MP, mas governar por MP hoje não quer dizer o que era governar por MP. Resultado, o presidente da República editou uma medida provisória, agora, tentando estruturar o governo do jeito que ele queria. Aí ele reeditou, porque pode uma reedição. Se ao final da segunda edição ele não conseguir aprovar, cai a medida provisória e volta ao estado anterior. Olha que coisa! Aí o governo colocou quase 2 bilhões de reais em emendas parlamentares para garantir uma derrota. O governo foi derrotado. O governo queria que o Ministério do Meio Ambiente tivesse certas estruturas para Marina Silva, queria que a Sônia Guajajara dos povos indígenas tivesse certas estruturas. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado vai confirmar, foi lá e tirou as estruturas. E aí o governo, ainda assim, porque do contrário teria que enfrentar um momento terrível, que é ver a volta da estrutura de Bolsonaro, né, o mesmo número de ministérios, teria que demitir os ministros, ia ser uma confusão dos diabos, foi lá e liberou as emendas parlamentares. 1 bilhão e 700 mil reais, uma quantidade de dinheiro que a gente nunca viu. Aí você pode dizer assim, não, o Lula tem um problema. E o Lula tem um problema, claro, vamos falar disso. Mas nós temos uma mudança na estrutura do poder que não é trivial. O Lula, em 89, em 90, teria conseguido manter a estrutura dele, como, aliás, o Collor conseguiu. E o Collor, hoje, provavelmente estaria liberando 1 bilhão e 700 mil reais para conseguir, 1 bilhão e 700 milhões de reais para conseguir aprovar
o plano Collor, talvez, ou então muito mais, ou então não aprovaria o plano Collor, não tenho a menor ideia. Não é uma coisa trivial. Tem uma mudança no tempo, mas tem também uma coisa que o presidente tem que mudar. Porque se o presidente não mudar, nós vamos ficar com essa percepção de que, puxa vida, os tempos mudaram, as coisas não andam e nós vamos nos conformar com isso, porque os presidentes são eleitos agora, não em 1989, como o Collor foi eleito, ou em 94, quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito e fez um plano real, também usando medida provisória, e conseguiu. Então, se os tempos mudaram, ou ninguém mais sai candidato a presidente, a gente muda esse negócio e diz, a partir de agora é parlamentarismo e vamos fazer outro jogo, ou então os presidentes vão ter que se adaptar, e o Lula vai ter que se adaptar. Eu não digo que é o primeiro deles. O Bolsonaro se adaptou. O Bolsonaro não viveu angústia nenhuma. Ele falou, Centrão, o governo é de vocês, faz aí o que vocês quiserem, faça o que vocês quiserem. E ele fez, e os caras fizeram. Ele não tinha nenhuma batalha, ele tinha aquelas batalhas comportamentais, os CAC, COC, arma pra cá, ele não tinha nada de muito importante. E ele tinha uma agenda econômica que era compatível com a maioria do Congresso. Agora, no governo atual, se o Lula teve que pagar 1.700 bi para manter, e não conseguiu, a estrutura do governo, quanto é que vão custar as reformas que ele quiser fazer? As transformações que ele quiser fazer? Eu não tenho a menor ideia, mas já preocupa. Porque a reforma tributária não é do governo, a reforma tributária é do país. Mas e as transformações do Lula? Aliás, quais são as propostas do Lula para o país? O que ele quer fazer de concreto até agora? A gente não sabe, mas a hora que ele apresentar essas mudanças, como é que vai ser? Será que ele vai ter que pagar um pedágio toda hora? A suspeita, e eu disse isso aqui uma vez, e cada vez é lamentável dizer isso, é triste, mas a impressão que dá é, não adianta entregar ministério, não adianta entregar dinheiro só, tanto que ele foi derrotado na estrutura, eles não voltaram à estrutura original como ele gostaria. O presidente tem que botar na mesa a agenda. Falamos isso aqui, a agenda. Então, o presidente da República tem que colocar a agenda à disposição. Olha, o que nós queremos como país? Nós, parlamento, e nós, executivo. Qual é a construção que a gente vai ter? O Bolsonaro fez isso e sobreviveu. Aprovou muito pouco, mas fez algumas coisas liberais que era combinado com o Congresso Nacional. E o Lula vai conseguir fazer o quê se ele não sentar para conversar a agenda? E ao mesmo tempo em que ele não conversa sobre a agenda, ele fica fazendo pequenas provocações. Pequenas provocações. Não é confortável para ninguém ouvir o presidente da República elogiar um ditador. Na verdade, ele não elogia o ditador, ele nega a ditadura venezuelana. Não é confortável. Nem para o presidente de esquerda do Chile. O Boric foi lá e falou, desculpa, aquilo ali não é narrativa dizer que tem uma ditadura na Venezuela. Ele tomou uma chamada do presidente de esquerda. É um negócio meio esquisito que está acontecendo. Será que o Lula faz isso porque percebeu que está difícil no Congresso, então ele está procurando um espaço lá fora? Será que se realmente, e eu não acredito nisso, eu vou colocar a pergunta, mas não acredito que a resposta seja assim, que se o presidente começar a se dedicar mais aos assuntos internos, ele vai conseguir aprovar mais coisa? Eu não acredito que seja assim, não. Acho que ele tem que começar a rever o modo de trabalhar. É que nem time de futebol que está indo mal, tem que sentar e ver, bom, não está dando assim. Faz substituições no meio do tempo, troca o jeito de jogar, põe um jogador mais para frente, outro mais para trás. Não está funcionando do jeito que está. Não adianta insistir com Marina Silva, Sônia Guajajara, com essa agenda em que o discurso do presidente é um e o Congresso impõe a ele uma prática completamente diferente. E isso não vai levar a gente para um caminho bacana. Não vai fazer o Brasil crescer. Enfim, eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.